convite, pela oportunidade de apresentar, expor esse projeto que, sem dúvida alguma, se tornará um marco não apenas na história de Niterói, mas será um marco importante e uma referência muito positiva para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Para mim, particularmente, é motivo de muita satisfação estar aqui debatendo com vocês, Francis, porque o Clube de Engenharia tem uma tradição de décadas de luta pela democracia, de luta pelo desenvolvimento nacional, e o Clube de Engenharia esteve à frente de lutas importantes da sociedade brasileira, que eu comungo, né? De fato, é extraordinário ver hoje o nosso país debatendo investimentos em infraestrutura, debatendo investimentos relacionados à mobilidade, aos sistemas de transporte, quando há 15, 20 anos atrás nós tínhamos, Salomão, uma luta de resistência àquele período neoliberal, onde os investimentos em infraestrutura, o debate sobre o desenvolvimento nacional simplesmente não existiam, estavam completamente dificultados pela visão predominante no Estado brasileiro, que era necessário simplesmente reduzir os investimentos, que era necessário simplesmente fazer o controle da inflação sem ter a dimensão importante do desenvolvimento do investimento. Então, eu queria fazer esse registro de modo muito especial, porque eu acredito que nós temos problemas, desafios gigantescos, e essa onda de mobilizações, sobretudo mobilizações da juventude, que nós observamos no mês de junho, julho, agora desse ano, evidentemente apontam no sentido de avançarmos ainda mais, né? Porque a consolidação da democracia demanda mais democracia, mais participação. A consolidação de direitos e de conquistas demanda mais direitos, demanda mais conquistas. Então, os governantes, os dirigentes políticos têm que ter essa visão, essa sensibilidade. Eu, há cerca de 20 dias atrás, Francis, enfrentei uma situação inusitada. Eu, que fui líder estudantil naquela época dos Caras Pintadas, em 1992, quando eu era presidente da União dos Estudantes de Niterói, eu enfrentei uma ocupação da minha calçada, do meu apartamento, por 6 ou 7 jovens remanescentes de uma ocupação do Poder Legislativo da Câmara, onde 150 jovens ocuparam por uma semana a Câmara e, por decisão judicial, tiveram que desocupar. E eu tomei uma decisão, eu desci do meu prédio, sentei no chão e conversei com eles. E isso realmente impactou, porque eles não imaginavam uma atitude de um prefeito, né, de uma cidade importante, e de alguma forma eu dei resposta àquilo que era a expectativa, que era o diálogo, né? Então, eu queria fazer esse registro e dizer a vocês que nós estamos muito animados, muito entusiasmados com a perspectiva que Niterói tem nos próximos anos, não é? Eu, como vocês sabem, fui vereador, fui deputado, fui secretário de Estado e assumi a prefeitura agora em janeiro, num cenário de imensos desafios, não é? Niterói, como vocês sabem, foi a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Niterói é a única cidade, presidente, que tem um índice de desenvolvimento humano municipal, o IDHM,
considerado de alto nível, né? A única cidade, dentre as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro, é a única que tem um índice de desenvolvimento humano muito elevado. Agora, recentemente, há 15 dias atrás, a revista Exame publicou o resultado de um trabalho da consultoria Macroplan, né, que é uma consultoria estratégica, sobre um estudo de indicadores de gestão pública e de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, das 100 cidades com mais de 250 mil habitantes no Brasil, ou seja, as capitais e as cidades, sobretudo das regiões metropolitanas do Brasil, e Niterói, novamente, é a única cidade entre as com maior índice nesse estudo da Macroplan, e a primeira no estado do Rio de Janeiro, dentre os 92 municípios. Entretanto, apesar desses índices, nós herdamos um quadro absolutamente dramático, porque nós estamos substituindo um governo, né, e, sobretudo, uma prefeitura que já estava meio que cansada, né, né? Para os senhores terem uma ideia, eu herdei uma dívida gigantesca de 600 milhões de reais para um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano. E uma prefeitura que tinha uma reduzida capacidade de investimento. Né? Para vocês terem uma ideia, nossa capacidade de investimento nos últimos 10 anos se resumia a 4% do orçamento, o que representou no ano passado 40, 50 milhões de reais. Não é? É uma taxa de investimento muito pequena. Para os senhores terem uma ideia, dentre essas 100 maiores cidades do Brasil, Niterói é a 8ª cidade em arrecadação própria, dentre as 100 cidades mais importantes do Brasil. Mas até ano passado era a 81ª em investimento por parte do poder público. Ou seja, havia um descompasso entre aquilo que a sociedade de Niterói contribui, notadamente o IPTU de Niterói, proporcionalmente, é aquele que mais arrecada no estado do Rio de Janeiro. Somos a 8ª cidade em arrecadação, mas a 81ª em investimento. Então, se vocês imaginarem que eu peguei uma dívida de 600 milhões de reais, inclusive os salários atrasados, os salários dos servidores públicos municipais atrasados, o salário de dezembro, por exemplo, eu só paguei em janeiro com uma semana de atraso, com a cota única do IPTU, que teve um aumento expressivo nesse primeiro momento do nosso governo. Evidentemente que se eu não fizesse nada, eu ficaria os 4 ou 8 anos, provavelmente, da nossa gestão, pagando dívida do antecessor às dívidas que eu herdei. Por isso, a nossa prioridade nesse primeiro ano de governo, uma prioridade definida no nosso plano estratégico, foi arrumar casa e desenvolver um programa de melhoria da qualidade da gestão. Né? Para os senhores terem uma ideia, Niterói tinha 50 secretarias municipais. 50 secretarias municipais. Nós reduzimos 20 órgãos da administração pública, né? Niterói, por exemplo, tinha uma secretaria de relações institucionais e uma secretaria de governo, que tinham atribuições superpostas. Né? Niterói tinha 3 secretarias de cerimonial. O presidente Lula, que era um presidente que viajava e fazia muito evento, tinha um cerimonial. Não justificava Niterói ter 3 secretarias de cerimonial. Né? Nós tínhamos uma secretaria de meio ambiente e uma secretaria de sustentabilidade. Né? Portanto, esse foi um esforço muito grande que nós fizemos, com a sensibilidade do Poder Legislativo,
da sociedade de Niterói. O fato é que depois de 6 meses com esse esforço, nós conseguimos já economizar 100 milhões de reais no primeiro semestre, aumentar a arrecadação da Prefeitura em quase 100 milhões de reais, sem aumentar imposto, repactuar dívidas com a Receita Federal, alongar dívidas com o INSS, e a Prefeitura de Niterói, Francis, depois de 5 anos no calque, sem receber 1 centavo da União, de recursos voluntários da União, para além daqueles recursos involuntários do Sistema Único de Saúde, do Fundeb, depois de quase 5 anos sem receber recursos voluntários da União, a Prefeitura de Niterói saiu do calque, né, porque ficou 5 anos nesse cadastro. O calque é uma espécie de um Serasa, de um Serasa das prefeituras. Se a Prefeitura está no calque, ela não recebe repasses da União, do Estado. E nós, em menos de 6 meses, retiramos a Prefeitura de Niterói do calque, e a nossa expectativa é muito positiva que já no primeiro semestre do ano que vem a gente reequilibre as contas públicas da Prefeitura de Niterói. Trabalhando então uma gestão pautada no planejamento, pautada na qualificação dos seus quadros, né, em todas as áreas, e no estabelecimento de metas tangíveis que estão sendo cobradas pelo prefeito permanentemente, eu acredito que nós demos uma boa virada na cidade nesses 6 meses. Boa parte das promessas que eu fiz foram cumpridas logo no primeiro semestre, né? Eu reabri, por exemplo, a emergência pediátrica da cidade, que ficou fechada durante esse tempo todo e que já atendeu 50 mil crianças em apenas 6 meses. Nós demos solução com a contribuição dos engenheiros. Eu sou sociólogo, quase que virei engenheiro, Salomão, porque foram mais de 40 reuniões com engenheiros, porque nós tínhamos uma obra que ficou parada 3 anos no principal eixo viário de Niterói, uma obra chamada como Mergulhão da Marquês do Paraná. E, pasmem os senhores, essa obra foi iniciada há 3 anos e meio, no principal eixo viário de Niterói, que é o acesso à Ponte Rio-Niterói, que liga a zona sul da cidade à Ponte Rio-Niterói. Essa obra foi iniciada há 3 anos e meio, para minha indignação de todos os cidadãos de Niterói, sem ter um estudo de sondagem, sem ter um projeto executivo de engenharia e sem ter um cronograma. Então, quando eu cheguei na prefeitura no dia 1º de janeiro, fui visitar a obra não tinha nenhuma perfuração, perguntei sobre os estudos, não tinha estudo, perguntei sobre o projeto executivo, não tinha, e nós convidamos então alguns engenheiros, inclusive um jovem que tem um escritório aqui no Rio, João Casagrande, que fez os estudos do mergulhão da Barra da Tijuca, né? E nós conseguimos então fazer estudos de subsolo nos 62 pontos do traçado do mergulhão da Marquês do Paraná. Fizemos um projeto executivo e começamos a perfuração desse mergulhão em maio e finalmente concluímos essa perfuração em agosto, após 3 meses de trabalho. Para os senhores terem uma ideia, esse túnel que eu perfurei em 3 meses e meio, agora nós estamos na fase das estacas raiz e também do jet ground e da concretagem. Tudo isso não estava previsto no projeto, mas são investimentos que nós estamos fazendo para dar plena segurança à obra, para que ela seja inaugurada em novembro, no mês de aniversário de Niterói. Mas essa obra que eu vou inaugurar, meu caro Latiger, morador de Niterói, é a primeira obra de infraestrutura para melhorar a circulação de Niterói nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos. Eu não era nem nascido, eu tenho 37 anos. A última obra viária de Niterói
o Moreira Franco inaugurou na década de 70. Foi o túnel ligando a Praia de Caraí a São Francisco. Foi a última obra de infraestrutura importante de Niterói. Nós vamos inaugurar essa obra em novembro, vai ser o primeiro túnel, a primeira obra de infraestrutura nos últimos 40 anos. E, evidentemente, isso é um absurdo, né? Nós entendemos que o desafio do novo governo de Niterói Francis e meus amigos e amigas, preparar Niterói para o futuro. Niterói já é a cidade com os melhores índices de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Se nós aproximarmos a gestão pública daquilo que é a sociedade, ou seja, nós temos a cidade mais conectada do Rio de Janeiro, com 65% dos domicílios conectados à internet. Nós temos o maior percentual de famílias na classe A e B do Brasil. Nós temos o menor índice de pobreza da região metropolitana. Se a gestão pública se tornar uma gestão moderna, conectada, transparente, profissionalizada e mais próxima daquilo que é a realidade da sociedade em Niterói, nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos transformar Niterói ainda mais numa referência positiva no Rio de Janeiro e no Brasil. Por isso, para além de organizar e melhorar a qualidade da gestão, através de um programa que o Movimento Brasil Competitivo, do Dr. Jorge Gerdau, tem nos ajudado, tem contribuído com programas de melhoria da qualidade da gestão pública, nós estamos estruturando um plano de investimentos para Niterói. E o mais importante disso é que, em função do relacionamento positivo com a presidenta Dilma, eu sou o único prefeito do PT na região metropolitana do Rio de Janeiro. Conheço os ministros há muitos anos, porque eu representei a juventude no Diretório Nacional do PT e muitos me conhecem desde os 16 anos de idade. Com essa relação positiva com o governo federal, com o governo estadual, nós já estruturamos, Francis, um programa de investimentos da ordem de R$1 bilhão para os próximos 3 anos em Niterói, fora a operação urbana consorciada. Nós conseguimos, num prazo recorde, incluir Niterói no Pacto da Mobilidade Urbana, ainda na transição, em novembro e dezembro. Quando eu estive com a presidenta Dilma, ela recebeu o prefeito Haddad de São Paulo e logo depois me recebeu, e nós apresentamos à presidenta um programa de mobilidade para